Uma retrospectiva detalhada de um dos momentos mais emblemáticos da história do Brasil, a abolição da escravidão. Só que dessa vez de uma outra perspectiva. Essa é a proposta do documentário A Última Abolição, da diretora Alice Gomes. A Natália Toledo foi conferir o lançamento no Rio de Janeiro e conta mais do que a gente pode esperar desse filme. Vamos ver. Nós falamos do genocídio nazista, mas nós não falamos tanto do Holocausto dos negros, o que nós sofremos nesses 350 anos. A roteirista Alice Gomes decidiu falar. Sua estreia como diretora é um mergulho inédito sobre a escravidão no Brasil. Todo mundo aprende um pouquinho de história do Brasil na escola, né? Todo mundo aprende o clássico. A Princesa Isabel assinou uma lei e nada foi feito pelos negros depois disso. E a gente vai mostrar que é muito mais do que isso, tanto antes quanto depois. Todo o tempo que existiu a escravidão, existiu uma luta dos negros pela liberdade, e a liberdade ela tem que ser protagonizada pelos negros, assim como a luta por direitos hoje em dia, que ainda persiste hoje em dia. Mas eu acredito que, assim como eles têm que ser os protagonistas, a gente tem que estar todo mundo junto. Eu não consigo enxergar a Princesa Isabel como alguém de mais destaque do que toda essa população negra que resistiu e que fez o fim da escravidão acontecer. O documentário A Última Abolição investiga como a escravidão passou de algo moralmente aceito a uma prática condenável no mundo todo. Mostra desde a chegada dos primeiros navios negreiros, o fortalecimento dos movimentos abolicionistas, o cenário pós-abolição e a condição do negro na sociedade desde aquela época. Mulheres que vão acumular dinheiro e, ao invés de comprar a alforria delas, compram a alforria dos filhos mais novos. São as mulheres que estão arquitetando e planejando sobre a liberdade e fazendo seus próprios planos. Durante muito tempo a gente tem a história contada de cima, né? É uma história contada principalmente por um olhar eurocêntrico. E dessa vez, nesse filme, a gente tem pesquisadores negros, doutores negros, pessoas que já na sua pesquisa trazem um olhar diferente para o filme. A história da escravidão negra e a história do negro é a maior chaga que você tem no Brasil de hoje. E enquanto isso não for resolvido, o racismo que hoje acontece em razão dos resquícios da escravidão, o Brasil jamais será uma sociedade de primeiro mundo. O Brasil foi um dos países que mais receberam populações africanas escravizadas e foi o último país ocidental a abolir a escravidão em 1888. As sequelas disso até hoje estão no documentário, que foi exibido pela primeira vez na noite dessa quarta-feira aqui no Rio. Eu vou dizer uma coisa que pode ser chocante. Os escravos estavam muito mais protegidos do que os nossos jovens negros. É uma tragédia tão grande que nos permite fazer esse tipo de comparação esdrúxula como eu estou fazendo. A Última Abolição chega aos cinemas de todo o país no dia 18 de outubro. Tudo que a gente tem é resultado de muita conquista, é resultado de luta. Por isso que não é possível parar de lutar.